O caso Dora, Freud, publicado em 1905, escrito em 1901. Parte 2. O primeiro sonho. Justamente quando tínhamos a perspectiva de esclarecer um ponto obscuro da infância de Dora, através do material que surgia para análise, ela informou que, numa das noites anteriores, tivera um sonho que já se repetira várias vezes da mesma forma. Um sonho que retornava periodicamente era, já por essa característica, bastante apropriado para despertar minha curiosidade e, no interesse do tratamento, era lícito entremear esse sonho no contexto da análise. Decidi, então, examiná-lo cuidadosamente. Dora relata o sonho. Uma casa está pegando fogo. Meu pai se acha diante de minha cama e me acorda. Eu me visto depressa. Mamãe ainda quer apanhar sua caixa de joias, mas papai diz: não quero morrer queimado, junto com meus 2 filhos, por causa de sua caixa de joias. Corremos para baixo e, assim que estamos fora, eu acordo. Como é um sonho que se repete, pergunto, naturalmente, quando ocorreu a primeira vez. Responde que não sabe, mas se lembra de que o teve em L, local junto ao lago em que houve a cena com o Sr. K. Por 3 noites seguidas e, novamente aqui, alguns dias atrás. Naturalmente, a ligação do sonho com os eventos em L, por ela estabelecida, aumenta minha expectativa de uma solução para ele. Mas antes quero saber o que ocasionou sua volta recente. Assim, peço a Dora, que já está instruída na interpretação de sonhos, por alguns pequenos exemplos analisados antes, para decompor o sonho e me informar o que lhe ocorre a respeito dele. Ela diz: alguma coisa me vem, mas não deve ter relação com ele, pois é algo bem novo e eu certamente tive o sonho antes. Não faz mal, continue, digo eu, será justamente a última coisa relativa ao sonho. Pois esses dias papai teve uma briga com mamãe, porque ela tranca a sala de jantar à noite. O quarto de meu irmão não tem entrada própria, é acessível somente pela sala de jantar. O papai não quer que meu irmão fique trancado assim durante a noite. Diz que assim não é possível, que pode acontecer algo de noite, que pode ser preciso sair do quarto. E isso fez você pensar no risco de incêndio? Sim. Peço-lhe que preste atenção às suas palavras, talvez precisemos delas depois. Você disse, pode acontecer algo de noite, pode ser preciso sair do quarto. Nota de rodapé, sublinho essas palavras porque me despertaram suspeita. Parecem-me ambíguas. Não se fala a mesma coisa para indicar certas necessidades físicas? As palavras ambíguas são como um entroncamento na via de associações. Se as agulhas do entroncamento são mudadas em relação ao que parecem estar no sonho, chegamos aos trilhos em que se movem os pensamentos buscados e ainda ocultos por trás do sonho. Mas Dora descobriu agora a ligação entre a causa precipitadora recente e as causas de então para o sonho, pois ela continua. Quando chegamos a L naquele tempo, papai e eu, ele disse abertamente que tinha medo de um incêndio. Chegamos no meio de uma tempestade forte e vimos a casinha de madeira que não tinha para-raios. Então esse medo era natural. Cabe-me, então, examinar a relação entre os acontecimentos em L e os sonhos iguais que ela teve lá. Pergunto, portanto, você teve o sonho nas primeiras noites em L ou nas últimas noites antes de partir? Ou seja, antes ou depois da notória cena no bosque, junto ao lago? Pois eu sei que a cena não ocorreu já no primeiro dia e que depois Dora permaneceu ainda alguns dias em L sem nada revelar do incidente. Ela responde, primeiramente, não sei, e após um instante, mas creio que foi depois. Agora sei que o sonho foi uma reação àquela vivência, mas por que ele se repetiu mais de 3 vezes lá? Pergunto também, quanto tempo você ficou em L após aquela cena? Mais 4 dias. No 5º dia fui embora com o papai. Agora estou certo de que o sonho foi efeito imediato da vivência com o Sr. K. Você teve o sonho primeiro lá, não antes. Você introduziu a incerteza na recordação, apenas a fim de apagar o nexo para si mesmo. Mas os números ainda não combinam satisfatoriamente para mim. Se você ficou ainda 4 meses em L, pode ter repetido o sonho 4 vezes. Foi assim? Talvez? Ela já não contesta a minha afirmação. Em vez de responder a minha pergunta, prossegue. Na tarde após o nosso passeio no lago, do qual nós, eu e o Sr. K, retornamos ao meio-dia, eu havia me deitado no sofá do quarto, como costumava fazer, para cochilar. De repente, acordei e vi o Sr. K à minha frente. Tal como você viu seu pai à sua frente no sonho? Sim, perguntei-lhe o que estava fazendo ali. Ele respondeu que ninguém iria impedi-lo de entrar em seu quarto quando quisesse.
Além disso, queria apanhar algo. Isso me fez tomar cuidado. Perguntei à senhora K se ele não havia uma chave para a porta do quarto e, na manhã seguinte, no segundo dia, me tranquei para fazer a toilette. Quando quis trancar a porta à tarde para novamente me deitar no sofá, não encontrei a chave. Estou convencida de que o Sr. K desapareceu com ela. Esse é o tema de trancar ou não trancar o quarto, que aparece na primeira associação ao sonho e que, por acaso, também teve participação no novo ensejo para o sonho. A frase "eu me visto rapidamente" também faria parte desse contexto? Foi então que decidi não permanecer com os K, sem papai. Nos dias seguintes, tive medo de que o Sr. K me surpreendesse enquanto fazia a toilette e, por isso, sempre me vesti rapidamente. Papai ficava no hotel e a Sra. K sempre saía cedo para passear com ele, mas o Sr. K não me incomodou mais. Entendo, na tarde do segundo dia, você formou a intenção de escapar a essa perseguição e, na segunda, terceira e quarta noite após a cena no bosque, teve tempo de repetir essa intenção dormindo. Já na segunda tarde, ou seja, antes do sonho, você sabia que na manhã seguinte, a terceira, não teria a chave para trancar o quarto ao se vestir e quis fazer o toilette o mais rápido possível. Mas o sonho se repetiu a cada noite, pois correspondia justamente a uma intenção. Enquanto não é realizada, uma intenção continua existindo. Você, como que disse a si mesma, não tenho sossego, não conseguirei dormir sossegada enquanto não deixar esta casa. No sonho você diz inversamente, assim que estou fora, acordo. Interrompo aqui o relato da análise a fim de confrontar esse breve fragmento de interpretação de sonho com minhas teses gerais sobre o mecanismo da formação do sonho. Argumentei em meu livro que todo sonho é um desejo representado como satisfeito, que a representação é um encobrimento quando se trata de um desejo reprimido, que pertence ao inconsciente e, excetuando sonhos infantis, apenas um desejo inconsciente ou que vai até o inconsciente tem a força para formar um sonho. Creio que a aceitação geral seria mais provável se eu me contentasse em afirmar que todo sonho tem um sentido que pode ser descoberto mediante um trabalho de interpretação. Após a interpretação, o sonho poderia ser substituído por pensamentos que se inserem na vida psíquica desperta em local facilmente reconhecível. Eu prosseguiria, então, dizendo que este sentido do sonho se mostraria variado quanto aos cursos de pensamentos da vida desperta. Ora seria um desejo realizado, ora um temor concretizado, ou, digamos, uma reflexão continuada no sonho, uma intenção, como no sonho de Dora, um fragmento de produção intelectual no sono, etc. Tal exposição seria atraente pela compreensibilidade e poderia se apoiar em grande número de exemplos bem interpretados, como no sonho aqui analisado, por exemplo. Em vez disso, formulei uma tese geral que restringe o sentido dos sonhos a uma única forma, a representação de desejos, e assim aticei a tendência geral a contradizer. Mas devo afirmar que não acreditava ter o direito nem a obrigação de simplificar um processo psicológico para a maior comodidade dos leitores, quando este apresentava à minha pesquisa uma complicação que só em outro lugar podia ser resolvida na direção da uniformidade. Por isso, terá valor especial para mim mostrar que as aparentes exceções, como este sonho de Dora, que inicialmente se revela como uma intenção diurna prosseguida no sono, confirmam, na verdade, a regra contestada. Mas ainda temos uma grande parte do sonho a interpretar. Eu continuei a perguntar, e a caixa de joias que sua mãe queria salvar? Mamãe gosta muito de joias e ganhou muitas de papai. E você? Antes eu também gostava muito de joias, mas depois da doença não uso mais nenhum. Uma vez, há 4 anos, um ano antes do sonho, papai e mamãe brigaram muito por causa de uma joia. Mamãe queria uma coisa específica, brincos de pérola em forma de gotas. Mas papai não gosta desse tipo de joia e deu a ela uma pulseira em vez dos brincos. Mamãe ficou furiosa e disse que se ele havia gastado tanto dinheiro para lhe presentear uma coisa de que ela não gostava, então deveria dar aquilo de presente a uma outra pessoa. Você pode ter pensado, então, que aceitaria os brincos de bom grado? Não sei, realmente não sei como a mamãe apareceu no sonho. Ela não estava conosco em L naquele momento. Depois lhe explicarei isso. Então, não lhe ocorre nada mais com relação à caixa de joias? Até agora você falou apenas de joias, nada disse sobre uma caixa. Sim, o Sr. K havia me dado de presente uma valiosa caixa de joias, algum tempo antes. Então, era adequado presenteá-lo de volta.
Talvez você não saiba que caixa de joias é um termo empregado para designar a mesma coisa que você aludiu com a bolsinha que levava há pouco tempo, o genital feminino. Sabia que o senhor ia dizer isso. O que Freud responde, o que significa que você o sabia. O sentido do sonho se torna ainda mais claro. Você disse a si mesmo, este homem está atrás de mim, ele quer penetrar em meu quarto. Minha caixa de joias está em perigo. Se acontecer algo, a culpa será de papai. Por isso você pegou num sonho uma situação que exprime o contrário, um perigo do qual seu pai é salvo. Nessa região do sonho, tudo é transformado no contrário. Logo você saberá o porquê. O segredo está em sua mãe, de fato. Como ela apareceu aí, ela é, como você sabe, sua rival anterior no afeto de seu pai. No incidente da pulseira, você gostaria de receber o que sua mãe rejeitou. Vamos substituir receber por dar e rejeitar por recusar. Isso significa, então, que você estava disposta a dar ao pai algo que a mãe recusou a ele, e esse algo teria relação com joias. Lembre-se da caixa de joias que o Sr. K lhe presenteou. Você tem aí o começo de uma linha de pensamentos paralela, em que, como na situação da pessoa em pé, ante sua cama, o Sr. K deve ser posto no lugar de seu pai. Ele a presenteou com uma caixa de joias, então você deve presenteá-lo com sua caixa de joias. Por isso falei em presentear de volta. Nessa linha de pensamento, sua mãe deverá ser substituída pela Sra. K, que se achava mesmo lá. Então você está disposta a dar de presente ao Sr. K o que a mulher recusou a ele. Aqui está o pensamento que precisa ser reprimido com tanto esforço que torna necessária a transformação de todos os elementos em seu contrário. Como já lhe disse antes desse sonho, ele confirma novamente que você desperta o velho amor ao pai a fim de se proteger do amor ao Sr. K. Mas o que demonstram todos esses temores? Não apenas que você teme o Sr. K, mas que teme ainda mais a si mesmo, a tentação de ceder a ele. Você confirma, desse modo, como era intenso o amor a ele. Naturalmente, essa parte da interpretação ela não quis me acompanhar, mas me aconteceu dar um prosseguimento à interpretação do sonho, que apareceu indispensável tanto para a anamnese do caso como para a teoria dos sonhos. Prometi comunicá-lo a Dora na sessão seguinte. O fato é que eu não podia esquecer a indicação que parecia haver nas palavras ambíguas já anotadas. Pode ser preciso sair do quarto, pode acontecer algo de noite. Além do que, o esclarecimento do sonho me parecia incompleto enquanto certo requisito não era satisfeito, o qual não quero estabelecer como geral, mas cuja satisfação acho melhor buscar. Um sonho regular se sustenta, digamos, sobre duas pernas, uma das quais se liga ao ensejo atual, essencial, e a outra a um incidente momentoso da infância. Entre essas duas vivências, a infantil e a presente, o sonho estabelece uma conexão, busca transformar o presente segundo o modelo do passado mais remoto. O desejo, que cria o sonho, vem sempre da infância. Ele quer sempre redespertá-la e torná-la realidade, corrigir o presente segundo a infância. No conteúdo do sonho, acreditei já identificar os elementos que podiam ser juntados numa alusão a um evento da infância. Comecei a abordar isso como um pequeno experimento que, como de hábito, deu certo. Sobre a mesa se achava, por acaso, um grande porta-fósforos. Pedi a Dora para olhar e me dizer se via sobre a mesa algo especial, que habitualmente não se encontrava lá. Ela nada viu, então perguntei se ela sabia por que proibimos as crianças de brincar com fósforos. Por causa do perigo de fogo, os filhos de meu tio gostam muito de brincar com fósforos. Não só por isso. Nós os advertimos para não brincar com fogo e ligamos isso a determinada crença. Ela nada sabia a respeito. Há o temor de que elas molhem a cama. Na base disso deve estar a oposição de fogo e água. Talvez se acredite que elas sonhem com fogo e tentem apagá-lo com água. Não sei exatamente, mas vejo que a oposição de água e fogo lhe foi útil no sonho. Sua mãe quer salvar a caixa de joias, para que ela não seja queimada. Nos pensamentos oníricos, importa que a caixa de joias não fique molhada. Mas o fogo não é usado apenas em oposição à água, também serve para representar diretamente o amor, a paixão. Assim, do fogo parte em duas linhas. Uma leva, por esse significado simbólico, ao pensamento do amor. A outra, pelo oposto, água, após sofrer uma ramificação que envolve um nexo com o amor, que também deixa molhada, conduz em outra direção. Aonde? Pense nas expressões que usou, que algo acontece à noite, que é preciso sair do quarto. Isso não alude a uma necessidade física? E se você transpõe o incidente para a infância, pode ser outra coisa que não molhar a cama? Mas o que se faz para impedir que as crianças molhem a cama?
Elas são acordadas à noite, exatamente como faz seu pai com você no sonho, não é verdade? Este seria, então, o acontecimento real de que você se vale para substituir o Sr. K, que a despertou enquanto dormia, por seu pai. Devo concluir, então, que você urinou na cama por mais tempo do que é habitual entre as crianças. O mesmo deve ter se dado com seu irmão, pois seu pai diz: "Não quero que meus 2 filhos morram." Seu irmão nada tem a ver com a situação real relativa aos K. Ele nem foi a Ellie. E agora, o que dizem suas lembranças a respeito disso? "De mim, não sei", respondeu ela, "mas meu irmão fez xixi na cama até os 7 ou 8 anos. E isso aconteceu também de dia, às vezes. Eu ia justamente observar como é mais fácil recordar algo assim sobre o irmão do que sobre si mesmo", quando ela prosseguiu, recuperando a lembrança. "Sim, também tive isso, mas somente por um período, com 7 ou 8 anos. Deve ter sido ruim, pois me lembro agora que o médico foi consultado. Isso foi pouco antes da asma nervosa." "Que disse o médico sobre isso?" "Ele afirmou que era uma fraqueza nervosa. Logo vai passar", disse, e prescreveu um tônico. A interpretação do sonho me parecia completa. Mas no dia seguinte ela trouxe um adendo ao sonho. Havia esquecido de relatar, disse que cada vez, após acordar, sentira cheiro de fumo. Sem dúvida, o cheiro de fumaça combinava com o fogo, e também indicava que o sonho tinha uma relação particular com a minha pessoa, pois eu costumava replicar, quando ela dizia não haver nada por trás disso ou daquilo, que onde há fumaça, há fogo. Mas ela objetou a essa interpretação puramente pessoal que o Sr. K e seu pai eram fumantes inveterados, como eu também, aliás. Ela própria fumou na estadia junto ao lago, e o Sr. K havia enrolado um cigarro para ela, antes de começar a lhe fazer a proposta infeliz. Ela também acreditava se lembrar com segurança que o cheiro de fumo havia surgido não apenas na última, mas nas 3 ocorrências do sonho em L. Como ela me recusou outras informações, coube a mim decidir de que forma introduzir esse adendo na trama dos pensamentos do sonho. Pôde me servir de base que o cheiro do fumo viesse como adendo, ou seja, tivesse de superar um esforço especial de repressão. Assim, provavelmente se ligava ao pensamento representado de maneira mais obscura e mais bem reprimido do sonho, ou seja, o da tentação de mostrar-se receptivo ao homem. Então, dificilmente significaria outra coisa do que o anseio por um beijo, que tem necessariamente gosto de fumo no caso de um fumante. Mas um beijo acontecera entre os dois uns 2 anos antes, e certamente teria se repetido mais de uma vez se a garota tivesse cedido à proposta. Logo, os pensamentos da tentação parecem ter remontado a cena anterior e ter despertado a lembrança do beijo, de cuja sedutora atração a chupadora de dedo havia se defendido na época com a sensação de nojo. Se reúnem, por fim, os indícios que tornam provável uma transferência para mim, já que também sou um fumante, chego à conclusão de que provavelmente lhe ocorreu um dia, durante uma sessão, desejar um beijo meu. Esse foi o motivo que a levou a repetir o sonho de advertência e formar o propósito de abandonar o tratamento. Assim, as coisas encaixam muito bem, mas, em virtude das peculiaridades da transferência, subtraem-se à prova. Agora eu poderia hesitar entre abordar primeiramente a contribuição desse sonho para a história clínica do caso ou lidar com a objeção à teoria dos sonhos que se pode fazer a partir dele. Escolha a primeira alternativa. Vale a pena examinar detidamente a significação da enurese noturna nos primeiros anos de vida dos neuróticos. Para não nos alongarmos demais, porém, limitar-me-ei a observar que o caso da enurese de Dora não era o habitual. O transtorno não havia simplesmente continuado além do período visto como normal. Havia, conforme sua declaração precisa, inicialmente desaparecido e depois, relativamente tarde, após os 6 anos de idade, se apresentado de novo. Pelo que sei, a causa mais provável para uma enurese desse tipo é a masturbação, que na etiologia da enurese tem um papel ainda não devidamente apreciado. As próprias crianças, segundo minha experiência, souberam muito bem dessa relação e, por todas as suas consequências psíquicas, é como se nunca a tivessem esquecido. Na época em que Dora relatou o sonho, encontrávamos-nos numa linha da investigação que conduzia diretamente à admissão da masturbação infantil. Ela havia, pouco antes, levantado a questão de por que justamente ela adoecera e, antes que eu respondesse, havia lançado a culpa no pai. Sua justificação não se baseava em pensamentos inconscientes, mas no conhecimento consciente. Para minha surpresa, ela sabia de que natureza havia sido a doença do pai.
Depois que o pai havia retornado de meu consultório, ela escutara um diálogo em que o nome da doença foi mencionado. Num tempo ainda anterior, na época do deslocamento da retina, um oftalmologista deve ter indicado uma etiologia luética para a enfermidade, pois a garota, curiosa e preocupada, ouviu uma velha tia dizer à sua mãe: ele já estava mesmo doente antes do casamento, e acrescentar algo incompreensível que ela depois relacionaria a coisas indecentes. Portanto, o pai adoecera por levar uma vida desregrada, e ela supôs que ele havia lhe transmitido a saúde ruim por via hereditária. Evitei-lhe comunicar que, como já afirmei, também sou de opinião que os descendentes de luéticos têm predisposição especial para neuropsicoses graves. Esse curso de pensamentos em que ela acusava o pai prosseguiu por material inconsciente. Durante alguns dias, ela se identificou com a mãe em pequenos sintomas e peculiaridades, o que lhe deu ensejo para um comportamento insuportável e me deu a entender que pensava numa estadia em Franzensbad, que já tinha visitado, não sei mais em que ano, em companhia da mãe. Esta sofria de dores no abdômen e um corrimento, catarro, que tornavam necessário o tratamento em Franzensbad. Dora achava, e provavelmente estava certa de novo, que essa enfermidade vinha do pai, que, portanto, ele havia transmitido à mãe sua doença venérea. Era compreensível que nessa inferência ela confundisse, como grande parte dos leigos, gonorreia com sífilis, o que é contagioso com o que é hereditário. Sua persistência nessa identificação com a mãe quase me fez perguntar se ela também tinha uma doença venérea, mas então soube que ela estava com um corrimento, leucorreia, que não se lembrava quando havia começado. Compreendi então que por trás dos pensamentos que acusavam claramente o pai se escondia, como de hábito, uma autoacusação, e fui complacente com esta, assegurando a Dora que a leucorreia em garotas, a meu ver, indicava primeiramente masturbação, e que todas as outras causas habitualmente referidas para esse problema eu relegava a segundo plano, comparadas à masturbação. Disse-lhe também que ela estava em vias de responder a sua própria questão de por que justamente ela adoecer, admitindo sua masturbação, provavelmente na infância. Ela negou resolutamente lembrar-se de algo assim, mas alguns dias depois fez algo que não pude deixar de ver como um passo adiante rumo à admissão. Ocorreu que nesse dia, o que não houve antes nem depois, ela trazia pendurada uma bolsinha de um formato que estava na moda e, enquanto falava, deitada, brincava com ela, abrindo-a, enfiando um dedo, fechando-a novamente, etc. Observei isso por um momento e então lhe expliquei o que é um ato sintomático. Chamam atos sintomáticos aquelas ações que a pessoa executa, como se diz, automaticamente, inconscientemente, sem atentar para elas, como que brincando, que acredita não terem nenhuma significação e que afirma serem casuais e irrelevantes quando alguém lhe pergunta sobre elas. Uma observação mais cuidadosa revela que esses atos, dos quais a consciência nada sabe ou deseja saber, exprimem pensamentos e impulsos inconscientes e, assim, como manifestações permitidas do inconsciente, são valiosas e instrutivas. Há duas espécies de atitude consciente para com os atos sintomáticos. Se podemos achar um motivo singelo para eles, tomamos conhecimento deles. Se falta um pretexto assim diante do consciente, não costumamos notar absolutamente que os executamos. No caso de Dora, foi fácil ela encontrar um motivo. Por que eu não usaria esta bolsinha, que agora está na moda? Mas uma justificativa dessas não exclui a possibilidade da origem inconsciente da ação. Por outro lado, não é possível demonstrar conclusivamente essa origem e o sentido que se atribui ao ato. É preciso contentar-se em comprovar que o sentido se adequa muito bem ao contexto da situação e à pauta do inconsciente. Em outra ocasião, apresentarei uma coleção desses atos sintomáticos, tal como podem ser observados em indivíduos sãos e em neuróticos. Às vezes, a sua interpretação é muito fácil. A bolsinha bivalve de Dora não era outra coisa que uma representação dos genitais, e o modo como brincava com ela, abrindo-a e introduzindo o dedo, uma pantomima desembaraçada, mas inconfundível daquilo que ela gostaria de fazer com eles, da masturbação. Há pouco tempo me sucedeu um caso semelhante, que foi divertido. No meio da sessão, uma senhora de meia idade sacou uma pequena caixa de marfim, supostamente para se refrescar com uma bala. Ela se esforçou em abri-la e, em seguida, passou-a para mim, a fim de que eu me convencesse como era difícil de abrir. Manifestei a suspeita de que a caixa tinha um significado especial, pois eu a via pela primeira vez, embora a dona já me visitasse havia mais de um ano.
Ao que a senhora respondeu, sofregamente: essa caixa eu sempre tenho comigo, levo-a para todo lugar aonde vou. Ela se acalmou apenas depois que a fiz notar, sorrindo, que suas palavras se adequavam muito bem a outro significado. A caixa, box, é, assim como a bolsinha e o guarda-joias, apenas mais um representante da concha de Vênus, do genital feminino. Há muito desse simbolismo na vida, mas habitualmente não o percebemos. Quando me propus a tarefa de expor o que as pessoas escondem, não pela coação da hipnose, mas pelo que dizem e mostram, isso me pareceu mais difícil do que é na realidade. Quem tem olhos para ver e ouvidos para escutar, logo se convence de que os mortais não são capazes de esconder segredo algum. Quem silencia com os lábios, fala com a ponta dos dedos, delata-se por todos os poros. Por isso, a tarefa de tornar consciente as coisas mais ocultas da psique é perfeitamente execuível. O ato sintomático de Dora com a bolsinha não precedeu imediatamente o sonho. Ela iniciou com outro ato sintomático a sessão que nos trouxe o relato do sonho. Quando entrei no cômodo em que ela guardava, ela escondeu rapidamente uma carta que lia. Naturalmente perguntei de quem era a carta, e a princípio ela se recusou a dizer. Depois vi que se tratava de algo irrelevante e sem relação com o tratamento. Era uma carta da avó, em que esta lhe pedia que escrevesse com mais frequência. Acho que Dora queria apenas encenar um segredo para mim, e dar a entender que deixava que o médico lhe extraísse o segredo. Pude então explicar sua aversão a qualquer novo médico. Ela tinha medo de que ele chegasse à razão de sua doença, ao examiná-la pelo corrimento ou ao interrogá-la pela informação sobre a enurese, de que descobrisse a sua masturbação. Ela falava com bastante menosprezo dos médicos que antes havia claramente superestimado. Acusações de que o pai a havia feito adoecer, com a autoacusação por trás delas, a leucorreia, a brincadeira com a bolsinha, a enurese após os 6 anos de idade, o segredo que não quer deixar os médicos extraírem, a evidência circunstancial para a masturbação infantil me parece completa. Eu havia começado a suspeitar da masturbação quando ela me falou das dores estomacais da prima, página 213, e se identificou com esta, queixando-se da mesma sensação dolorosa durante dias. Sabe-se que dores estomacais surgem frequentemente em pessoas que se masturbam. Segundo uma comunicação pessoal de William Flies, são justamente essas gastralgias que podem ser interrompidas pela aplicação de cocaína no ponto do estômago, no nariz, por ele descoberto e curadas mediante a cauterização desse ponto. Confirmando minha suspeita, Dora me transmitiu 2 fatos de seu conhecimento consciente, que ela própria havia sofrido de dores estomacais frequentemente e que tinha boas razões para achar que a prima era uma masturbadora. É bastante comum nas pessoas doentes reconhecerem em outras pessoas um nexo que, devido a resistências afetivas, não reconhecem em si próprias. Ela não negava mais minha suposição, embora ainda não se lembrasse de nada. Também a especificação do tempo da enurese, até pouco antes de aparecer a asma nervosa, considero clinicamente útil. Os sintomas histéricos quase nunca aparecem enquanto as crianças se masturbam, mas apenas na abstinência. Eles são um substituto para a satisfação masturbatória, e o anseio por esta continua no inconsciente enquanto não aparece outra satisfação mais normal, quando esta permanece possível. A condição para isso é a possibilidade de cura da histeria mediante casamento e intercurso sexual normal. Se a satisfação no casamento é removida novamente, talvez por coito interrompido, estranhamento psicológico, etc., a libido procura de novo seu velho canal e se manifesta mais uma vez em sintomas histéricos. Eu bem gostaria de acrescentar a informação segura de quando e por qual influência especial Dora reprimiu a masturbação, mas a incompletude da análise me obriga a apresentar um material lacunoso neste ponto. Vimos que a enurese foi até pouco antes do primeiro ataque de dispneia. Ora, a única coisa que ela soube dizer para esclarecimento dessa primeira manifestação foi que, na época, o pai tinha viajado pela primeira vez após melhorar. Nesse fragmento de lembrança conservado, tinha de haver uma relação com a etiologia da dispneia. Os atos sintomáticos e outros indícios me deram bons motivos para supor que, quando criança, tendo seu quarto junto daquele dos pais, ela havia notado uma visita noturna do pai à esposa e escutado a respiração ofegante dele, que já tinha pouco fôlego. Em tais situações, as crianças pressentem algo sexual no ruído inquietante. Os movimentos expressivos de excitação sexual já se acham prontos neles, como mecanismos inatos. Já sustentei, anos atrás, que a dispneia e as palpitações da histeria e da neurose de angústia são apenas elementos desprendidos do ato do coito, e, em muitos casos, como no de Dora,
pude referir o sintoma da dispneia, da asma nervosa, à mesma causa precipitadora à escuta do intercurso sexual dos adultos. Sob influência da excitação concomitante então produzida, pôde muito bem ocorrer uma reviravolta na sexualidade da pequena, que substituiu a tendência à masturbação pela tendência à angústia. Pouco depois, quando o pai estava ausente e a criança apaixonada pensava nele com anseio, ela repetiu como ataque de asma a impressão recebida. A partir do evento ocasionador dessa doença, preservado na lembrança, pôde-se descobrir os pensamentos angustiados que acompanharam o ataque. Ela o teve, primeiramente, depois que se esforçou demais numa expedição às montanhas, provavelmente sentindo mesmo alguma falta de ar. A isso juntou-se a ideia de que era proibido ao pai subir montanhas, de que ele não podia se esforçar em demasia, pois tinha pouco fôlego, e depois a lembrança de que ele havia se extenuado à noite com a mãe, o que talvez o tivesse prejudicado. Também veio a preocupação de que ela própria tivesse se extenuado com a masturbação, que igualmente leva ao orgasmo, com alguma dispneia. Por fim, veio o retorno da dispneia, reforçado em forma de sintoma. Uma parte desse material eu pude depreender da análise, outra parte tive de completar. Ao comprovar a masturbação, vimos que o material de um tema é juntado somente pedaço por pedaço, em tempos e contextos diversos. Agora surge uma série de questões muito importantes sobre a etiologia da histeria. Se o caso de Dora pode ser considerado típico do ponto de vista etiológico, se representa o único tipo de causação, etc. Mas é certamente melhor, antes de respondê-las, esperar até que um número maior de casos seja analisado dessa forma e publicado. Além disso, eu teria de começar retificando o modo de lançar as questões. Em vez de responder sim ou não, quando perguntado se a etiologia desse caso clínico deve ser buscada na masturbação infantil, eu teria de, primeiramente, discutir o conceito de etiologia em relação às psiconeuroses. O ponto de vista do qual eu poderia responder se mostraria muito distante do ponto de vista do qual a pergunta me é feita. Basta, para este caso, chegarmos à convicção de que a masturbação infantil pode ser provada, de que não é algo acidental nem irrelevante na configuração do quadro clínico. Se considerarmos a significação da leucorreia admitida por Dora, poderemos ter uma compreensão maior dos seus sintomas. A palavra catarro, com que ela aprendeu a designar sua doença, quando uma enfermidade semelhante obrigou a mãe a ir para Franzensbad, é também um entroncamento, página 247, que permitiu a toda a série de pensamentos sobre a culpa do pai em sua doença manifestar-se no sintoma da tosse. Além do mais, essa tosse, que originalmente procedia, sem dúvida, de um pequeno catarro real, era a imitação do pai também acometido de um problema nos pulmões, e podia expressar o seu compadecimento e sua preocupação com ele, mas também gritava para o mundo, por assim dizer, algo de que ela talvez ainda não tivesse consciência. Então, eu sou filha de papai, tenho um catarro, como ele. Ele me fez doente, assim como fez a mamãe doente. Dele tenho as paixões más, que são punidas com a doença. Podemos agora tentar reunir os vários determinantes que encontramos para os acessos de tosse e rouquidão. No extrato mais inferior, devemos supor uma irritação real da garganta, organicamente determinada. Ou seja, o grão de areia em torno do qual a ostra formou a pérola. Essa irritação pôde se tornar fixa, pois afetou uma região do corpo que na garota manteve, em alto grau, o significado de uma zona erógena. Portanto, ela era adequada para dar expressão à libido excitada. Foi fixada pelo, provavelmente, primeiro revestimento psíquico, a imitação compassiva do pai doente e, depois, pelas autorrecriminações devido ao catarro. Esse mesmo grupo de sintomas também se mostrou capaz de representar suas relações com o Sr. K, lamentar a ausência deste e expressar o desejo de ser para ele uma esposa melhor. Depois que uma parte da libido se voltou novamente para o pai, o sintoma adquiriu seu último significado, talvez, a representação do intercurso sexual com o pai, identificando-se com a Sra. K. Devo garantir que esta série não é completa. Infelizmente, uma análise incompleta não permite acompanhar cronologicamente a mudança do significado, a sequência e a coexistência de significados diversos. De uma análise completa é possível fazer tais exigências. Agora não posso deixar de abordar outras relações entre o catarro genital e os sintomas histéricos de Dora. Na época em que um esclarecimento psicológico da histeria ainda se achava distante, escutei colegas mais velhos e experientes afirmarem que, nas pacientes histéricas com leucorreia, um aumento do catarro trazia consigo uma intensificação do sofrimento histérico, especialmente da perda do apetite e dos vômitos.
O nexo não era muito claro para ninguém, mas creio que a tendência era concordar com os ginecologistas, que admitem, como se sabe, uma influência direta e bastante abrangente, em forma de distúrbio orgânico, das afecções genitais sobre as funções nervosas, embora uma prova terapêutica disso nos falte. No estado atual de nosso conhecimento, não se pode excluir tal influência direta e orgânica, mas, de toda forma, o seu revestimento psíquico é mais fácil de ser demonstrado. O orgulho pela forma dos genitais constitui, em nossas mulheres, um elemento especial de sua vaidade. Quando são acometidos de doenças consideradas capazes de inspirar aversão ou até mesmo nojo, tem efeito incrivelmente mortificante. Diminuem a autoestima, tornam a mulher irritadiça, sensível e desconfiada. Uma secreção anormal da mucosa da vagina é vista como nojenta. Lembremos que Dora teve uma viva sensação de nojo após o beijo do Sr. K, e que encontramos motivos para completar seu relato dessa cena, acrescentando que ela deve ter sentido, no abraço, a pressão do membro ereto contra o seu corpo. Agora sabemos que a mesma preceptora que dela havia se livrado por deslealdade lhe havia dito que, por experiência pessoal, todos os homens eram frívolos e duvidosos. Para Dora, isso devia significar que todos os homens eram como seu pai. Mas ela considerava que ele tinha uma doença venérea, pois havia transmitido essa doença a ela e a sua mãe. Podia imaginar, então, que todos os homens tinham uma doença venérea, e sua noção desta havia se formado, naturalmente, de acordo com sua única experiência pessoal. Para ela, portanto, ter doença venérea significava estar com um fluxo nojento. Não seria isso outra motivação para o nojo que sentiu no momento do abraço? Esse nojo, transferido para o contato do homem, seria, então, uma sensação projetada conforme o mecanismo primitivo mencionado, que se referia, afinal, à sua própria leucorreia. Suponho que se trata, aqui, de processos inconscientes de pensamento que se acham sobre contextos orgânicos pré-existentes, mais ou menos como guirlandas de flores sobre fios de arame, de modo que é possível encontrar, em outra ocasião, outros cursos de pensamento inseridos entre os mesmos pontos de partida e de chegada. Mas o conhecimento das conexões de pensamentos que atuaram individualmente é de valor insubstituível para a resolução dos sintomas. O fato de termos de lançar mão de conjecturas e complementos no caso de Dora se justifica somente pela interrupção precoce da análise. Aquilo que apresento para completar as lacunas se apoia inteiramente em outros casos que foram analisados a fundo. Como vimos, o sonho cuja análise nos propiciou essa explicação correspondeu a uma intenção que Dora levou consigo para o sono. Por isso, foi repetido cada noite até a intenção ser concretizada e reapareceu anos depois quando houve ensejo para uma intenção análoga. Esta pode ser enunciada conscientemente da forma seguinte: tenho que sair de casa, onde vejo que minha virgindade está ameaçada. Partirei com o papai e de manhã, quando estiver fazendo a toilette, tomarei cuidado para não ser surpreendido. Tais pensamentos acham nítida expressão no sonho. Pertence a uma corrente que alcançou consciência e predomínio na vida de vigília. Por trás deles é possível perceber traços obscuros de um curso de pensamentos que corresponde à corrente oposta e que, por isso, sucumbiu à representação. Ele culmina na tentação de se entregar ao homem, em gratidão pelo amor e pelas atenções demonstrados nos últimos anos, e talvez desperte a lembrança do único beijo que até então recebeu dele. Mas, conforme a teoria elaborada na minha interpretação dos sonhos, estes elementos não bastam para formar um sonho. Pois um sonho não é uma intenção que se representa como concretizada, mas um desejo que se representa como satisfeito, um desejo da infância que vem da infância, se possível. Temos a obrigação de verificar se nossa tese não é refutada por esse sonho. O sonho contém, de fato, material infantil, embora não se note, à primeira vista, relação entre esse material e a intenção de fugir da casa do Sr. K, e da tentação que ele significa. Por que surge a lembrança de quando ela molhava a cama na infância e de como o pai se esforçava para habituá-la à limpeza? Pode-se responder que, apenas com a ajuda desse fio de pensamentos, é possível reprimir os intensos pensamentos da tentação e tornar dominante a intenção de combatê-los. A garota resolve fugir com o pai. Na realidade, foge para o pai, com medo do homem que a persegue. Evoca uma inclinação infantil pelo pai, a qual deve protegê-la da inclinação recente pelo outro homem. O próprio pai é também responsável pelo perigo presente, pois seus interesses amorosos o fizeram deixá-la para o outro.
como era melhor quando esse pai não amava ninguém mais do que a ela e se esforçava em protegê-la dos perigos que ameaçavam então. O desejo infantil, agora inconsciente, de pôr o pai no lugar do outro homem, tem a potência capaz de formar sonhos. Se houve uma situação similar à presente, diferenciando-se desta por esta substituição de pessoa, tal situação torna-se a principal no conteúdo do sonho. E houve essa situação. Exatamente como o Sr. K no dia anterior, certo dia o pai estava diante de sua cama e a acordou, talvez com um beijo, como o Sr. K pode ter querido fazer. Portanto, a intenção de fugir da casa não é capaz, em si, de formar um sonho. Torna-se assim pelo fato de a ela juntar-se outra intenção baseada em desejos infantis. O desejo de substituir o Sr. K pelo pai proporciona a força motriz para o sonho. Lembro aqui a interpretação a que me levou o fio de pensamentos reforçado ligado à relação do pai com a Sra. K, segundo a qual uma inclinação infantil pelo pai foi despertada para poder conservar na repressão o amor reprimido ao Sr. K. O sonho reflete essa reviravolta na vida psíquica da paciente. Sobre a relação entre os pensamentos da vigília, que continuam um sonho, os resíduos diurnos e o desejo inconsciente formador do sonho, fiz algumas observações na Interpretação dos Sonhos, 1900, capítulo 7, seção C, que aqui citarei inalteradas, pois nada tenho a lhes acrescentar, e a análise desse sonho de Dora demonstra, de novo, que as coisas são assim. Admito a toda uma categoria de sonhos em que a incitação para eles provém, sobretudo, ou mesmo exclusivamente, dos resíduos da vida diurna, e creio que, inclusive, o desejo de, enfim, me tornar professor extraordinário poderia ter me deixado dormir tranquilamente essa noite, se a preocupação pela saúde de meu amigo não tivesse permanecido ativa. Mas tal preocupação não teria produzido nenhum sonho. A força motriz requerida pelo sonho tinha de ser fornecida por um desejo. Cabia à preocupação arranjar tal desejo para agir com força motriz no sonho. Vamos empregar uma analogia. É bem possível que um pensamento diurno tenha o papel de um empresário para o sonho. Mas o empresário que, como se diz, tem a ideia e o impulso para pô-la em prática, nada pode fazer sem o capital. Necessita de um capitalista que cubra o gasto, e esse capitalista, que assume o gasto psíquico do sonho, é, sempre e invariavelmente, qualquer que seja o pensamento diurno, um desejo vindo do inconsciente. Quem conhece a sutileza da estrutura de formações tais como sonhos, não ficará surpreso ao descobrir que o desejo de que o pai tome o lugar do homem tentador não traz à lembrança um material infantil qualquer, mas justamente aquele tem os mais íntimos laços com a repressão dessa tentação. Pois se Dora se sente incapaz de ceder ao amor por esse homem, se ocorre a repressão desse amor, em vez da entrega a ele, o fator com que essa decisão está mais intimamente ligada é a sua precoce fruição sexual e as consequências desta, a enurese, o catarro e o nojo. Uma história prévia desse tipo pode fundamentar dois comportamentos diversos ante as exigências do amor na idade adulta, segundo qual for o somatório das pré-condições constitucionais do indivíduo. Primeiro, o abandono completo e sem resistências à sexualidade, beirando a perversão, ou a reação de repúdio a ela, com adoecimento neurótico. Em nossa paciente, a constituição e o alto nível da educação intelectual e moral decidiram em favor da segunda alternativa. Ainda quero sublinhar que a análise desse sonho nos permitiu alcançar detalhes das vivências patogênicas que, de outro modo, teriam ficado inacessíveis à lembrança ou, pelo menos, à reprodução. Como vimos, a lembrança da enurese na infância já se encontrava reprimida. Os detalhes da perseguição por parte do Sr. K não haviam sido mencionados por Dora, não lhe haviam ocorrido. Acrescentarei algumas observações que podem ajudar na síntese desse sonho. O trabalho do sonho tem início na tarde do segundo dia após a cena no bosque, depois que ela nota que não pode mais trancar seu quarto. Então diz a si mesma que um sério perigo a ameaça ali, e tem a intenção de não permanecer sozinha na casa, de ir embora com o pai. Essa intenção torna-se capaz de formar um sonho, pois pode prosseguir no inconsciente. Lá lhe corresponde o fato de Dora evocar o amor infantil ao pai para se proteger da tentação atual. A mudança que assim ocorre nela se torna fixa e a leva à atitude representada por seu curso de pensamento preponderante, ciúme da Sra. K por causa do pai, como se estivesse apaixonada por ele.
Nela pelejam a tentação de ceder ao homem que a solicita e a força compósita que se opõe a isso. Esta se compõe de motivos de decência e sensatez, de impulsos hostis causados pelas revelações da preceptora, ciúme, orgulho ofendido, ver adiante, e de um elemento neurótico, o quê de aversão à sexualidade nela já existente, que se baseia na história de sua infância. O amor ao pai, por ela evocado para se proteger da tentação, vem dessa mesma história. O sonho transforma a intenção de fugir para o pai, imersa no inconsciente, numa situação que mostra como realizado o desejo de que o pai a salve do perigo. Nisso é preciso pôr de lado um pensamento que atrapalha, já que o pai lhe trouxe esse perigo. Nesse impulso hostil ao pai, inclinação à vingança, aqui reprimido, veremos um dos móveis do segundo sonho. De acordo com as pré-condições para a formação do sonho, a situação fantasiada é escolhida de modo a reproduzir uma situação infantil. Um triunfo especial é obtido quando se consegue transformar uma situação recente, justamente aquela que ocasionou o sonho, digamos, numa situação infantil. Nesse caso, isso é conseguido por pura causalidade do material. O Sr. K ficou em pé junto à sua cama e a despertou, e o pai havia feito isso com frequência quando ela era criança. Toda a sua mudança pode ser muito bem simbolizada pela sua substituição do Sr. K pelo pai nessa situação. Mas o pai a acordava, naquele tempo, para que ela não molhasse a cama. Esse molhado se torna decisivo para o conteúdo onírico restante, no qual, porém, é representado apenas por uma alusão distante e por seu contrário. O contrário de molhado e água pode facilmente ser queimado, fogo. A causalidade de o pai, chegando ao local, ter expressado medo do perigo de fogo, contribui para decidir que o perigo do qual o pai a salva é um incêndio. Baseia-se nesse caso e no oposto, de molhado, a situação escolhida da imagem onírica. A fogo, o pai está diante de sua cama para acordá-la. Provavelmente, a manifestação casual do pai não teria essa importância no conteúdo do sonho, se não harmonizasse tão bem com a corrente afetiva vitoriosa que a todo custo quer ver no pai o protetor e salvador. Ele pressentiu o perigo já na chegada, ele estava certo. Na realidade, ele a colocara nesse perigo. Graças a vínculos que facilmente se produzem, nos pensamentos oníricos a palavra molhado assume o papel de ponto nodal de vários grupos de ideias. Molhado não se liga apenas à enurese, mas também ao grupo dos pensamentos de tentação sexual que se acham reprimidos por trás deste conteúdo onírico. Ela sabe que também se fica molhado no ato sexual, que o homem, na cópula, passa para a mulher algo líquido em forma de gotas. Sabe também que o perigo está precisamente nisso, que lhe cabe evitar que seus genitais sejam molhados. Com molhado e gotas se abre, ao mesmo tempo, o outro grupo de associações, o do catarro nojento, que, mais tarde em sua vida, deve ter o mesmo significado vergonhoso que teve a enurese na infância. Molhado significa aí o mesmo que sujo. Os genitais que devem ser conservados limpos já foram sujos pelo catarro, e o mesmo sucedeu com a mãe, página 260. Ela parece compreender que a mania de limpeza da mãe é uma reação a essa sujeira. Os dois grupos de ideias se encontram neste. A mãe recebeu as duas coisas do pai, a umidade sexual e o corrimento sujo. O ciúme da mãe é inseparável do grupo de pensamentos do amor infantil ao pai, amor aqui evocado como proteção. Mas esse material ainda não é capaz de representação. Porém, se for encontrado uma lembrança que se ligue igualmente bem aos dois grupos de molhado, sem ser chocante, ela poderá assumir a representação do conteúdo onírico. Uma lembrança tal se acha no episódio dos brincos em forma de gotas, uma joia que a mãe desejava. Aparentemente, a conexão entre essa reminiscência e os dois grupos de pensamentos, ligados ao que é sexualmente molhado e a sujeira, é exterior, superficial, intermediada pelas palavras, já que gotas é usada de forma ambígua, como entroncamento, e joia é tomada como equivalente a limpo, um contrário meio forçado de sujo. Na realidade, firmes nexos de conteúdo podem ser evidenciados. A lembrança vem do material do ciúme em relação à mãe, de raízes infantis, mas que se prolongou muito além da infância. Por essas duas pontes verbais pode ser transportada para a reminiscência das gotas de joia, toda a significação ligada às ideias do ato sexual entre os pais, do corrimento e à atormentadora mania de limpeza da mãe.
Mas é necessário ainda outro deslocamento para que tudo isso entre no conteúdo do sonho. Gotas, embora mais próximo do original, molhado, não tem acolhida no sonho, mas sim joia, dele mais distante. Logo, se esse elemento for inserido na situação onírica, fixada antes, a ideia poderá ser: mamãe ainda quer salvar suas joias. Na nova alteração, caixa de joias, a influência posterior de elementos do grupo subjacente, ligado à tentação por parte do Sr. K. Ele não a presenteou com joias, mas deu-lhe uma caixa para elas, a representação de todas as atenções e distinções pelas quais ela deveria agora ser grata. E a palavra composta que então surge, caixa de joias, tem um valor representativo especial. Caixa de joias não é uma imagem comum para o genital feminino intacto e imaculado? E também, por outro lado, uma palavra inofensiva, ou seja, apropriada tanto para insinuar como para esconder os pensamentos sexuais por trás do sonho? Assim, em 2 momentos do sonho se encontra caixa de joias da mãe, e esse elemento substitui a menção do ciúme infantil, das gotas, ou seja, do molhado sexual, da sujeira pelo corrimento e, por outro lado, dos atuais pensamentos ligados à tentação que pressionam por retribuir ao amor do homem e pintam a situação sexual iminente, desejada e temida. O elemento caixa de joias é, como nenhum outro, um resultado da condensação e do deslocamento, e um compromisso entre correntes opostas. Seu duplo aparecimento no conteúdo do sonho indica provavelmente sua origem múltipla, tanto de fonte infantil como atual. O sonho é a reação a uma vivência fresca, de efeito excitante, que desperta necessariamente a lembrança da única vivência análoga de anos anteriores. Esta é a cena do beijo na loja, em que ela sentiu nojo, página 200. Mas pode-se chegar a essa mesma cena, por associação, a partir de outros pontos, do grupo de pensamentos do catarro e daquele da tentação atual. Logo, ela fornece ao conteúdo do sonho uma contribuição própria, que tem de se adequar à situação pré-formada. A fogo, o beijo devia ter gosto de fumo, então ela sente cheiro de fumo no sonho, e continua a senti-lo após acordar, página 257. Por descuido, infelizmente deixei uma lacuna na análise desse sonho. Nele o pai diz estas palavras: não quero que meus 2 filhos morram. Aqui se poderia acrescentar, a partir dos pensamentos oníricos, devido às consequências da masturbação. Não quero que meus 2 filhos morram devido às consequências da masturbação. Essas falas nos sonhos são normalmente compostas de falas reais, próprias ou escutadas. Eu deveria ter me informado sobre a origem dessa fala na realidade. O resultado dessa averiguação teria, sem dúvida, mostrado uma constituição do sonho mais intrincada, mas também a tornaria mais transparente. Devemos supor que esse sonho, quando ocorreu em L, teve exatamente o mesmo conteúdo que depois, ao ser repetido durante o tratamento? Não parece necessário. A experiência mostra que frequentemente as pessoas afirmam ter tido o mesmo sonho, quando cada manifestação do sonho recorrente se diferencia por numerosos detalhes e outras mudanças consideráveis. Assim, uma de minhas pacientes relata que hoje teve novamente o seu sonho favorito, que sempre retorna da mesma forma. Sonhou que nadava no mar azul, deliciosamente abrindo caminho entre as ondas, etc. Verificando mais detidamente, nota-se que, sobre o mesmo fundo, ora se apresenta um detalhe, ora outro. Uma vez ela chegou a nadar num mar gelado, em meio a icebergs. Outros sonhos, que ela não diz serem os mesmos, mostram-se intimamente ligados ao sonho recorrente. Por exemplo, está olhando ao mesmo tempo a parte alta e a parte baixa da ilha de Helgoland, conforme uma fotografia, mas em dimensões reais. E no mar há um barco, no qual estão 2 conhecidos de sua juventude, etc. É certo que o sonho, tido por Dora durante o tratamento, adquiriu um novo significado atual, talvez sem mudar seu conteúdo manifesto. O sonho incluiu, entre seus pensamentos oníricos, uma referência a meu tratamento e correspondeu a uma renovação do propósito de, então, de escapar a um perigo. Se a memória não a enganava, quando afirmou ter sentido, já em L, o cheiro do fumo após acordar, deve-se reconhecer que ela havia colocado habilmente na forma completa do sonho o provérbio que falei, onde há fumaça, há fogo, na qual ele aparece usado na sobredeterminação do último elemento. Foi um acaso inegável que o mais recente ensejo atual, o fechamento da sala de jantar pela mãe, de modo que o irmão ficou trancado no quarto, tenha fornecido uma ligação com o assédio do Sr. K em L, onde sua decisão amadureceu quando não pôde trancar seu quarto de dormir.
Talvez o irmão não comparecesse nos sonhos de então, de modo que as palavras meus dois filhos se juntaram ao conteúdo onírico apenas depois do último ensejo.